A gente vai começar com esse capítulo, com a parte 1 desse capítulo, que se chama Atos Corporais Subversivos. Nesse capítulo, no tópico 1, ela fala sobre a Kristeva e a Butler ela faz uma distinção entre o simbólico do Lacan e o semiótico da Kristeva. Então, o simbólico do Lacan, nele, a lei paterna, ela estrutura toda a significação linguística. E essa lei paterna, ela seria como uma lei que livra a criança de se colocar nessa posição de objeto de desejo da mãe. E também, o simbólico nele, a lei cria a possibilidade de uma linguagem significativa e, consequentemente, de uma experiência significativa mediante o recalcamento dos impulsos libidinais primários. Então, nesse sentido, a libido ela é o componente essencial da sexualidade como a fonte do conflito psíquico, né, por fazer parte da definição de pulsão, que seria como a sua energia, e da relação de objeto, que é como uma manifestação dessa pulsão sexual ou da pulsão de vida, né, que é o Eros. O simbólico, ele também se torna possível ao repudiar o relacionamento primário com o corpo materno. Então, é isso que ela fala sobre o simbólico do Lacan. Já no semiótico da Kristeva, diz que a dimensão da linguagem é ocasionada pelo poder materno pelo corpo materno primário. Então, isso é uma refutação da principal premissa do Lacan, né? E, além disso, também serve como uma fonte perpétua de subversão no campo do simbólico. Além disso, o semiótico ele expressa a multiplicidade libidinal original no âmbito dos termos da cultura, né, que seria no campo da linguagem poética. E, nesse sentido, a linguagem poética ela é a recuperação do corpo materno para Kristeva dentro dos termos da linguagem. E essa recuperação ela serve como um resgate que tem o potencial de romper, né, de subverter e deslocar essa lei paterna. E o semiótico também é invariavelmente subordinado ao simbólico, e ele assume essa especificidade nos termos de uma hierarquia imune a questionamentos. E depois disso, ela parte para uma crítica para a Kristeva, sobre o que a Kristeva diz. Isso, tá vendo? Que ninguém fica por fora, né? Ninguém passa despercebido da Butler, né? E, Júlio, desculpa te interromper um pouquinho, é que eu me esqueci de comentar, e não sei se todo mundo percebeu, é que esse é o único capítulo que não começa com uma epígrafe. Né? Os outros capítulos, ela começa com uma epígrafe, e esse aqui não. A gente só vai ver uma epígrafe na hora que ela vai apresentar a terceira sessão. Né? Então, a ideia, e também há uma mudança, uma certa mudança de perspectiva. Né? Então, essas duas primeiras sessões desse capítulo, como a gente vai ver hoje, ela está trabalhando muito com o corpo e o símbolo, né? A materialização desse corpo a partir do símbolo ou da semiótica, né? Da Kristeva. E aí, lá no 3, ela vai falar da Monique Wittig, desintegração corporal e sexo fictício. Aí ela já está indo para a ficção, né? Para a ideia de ficção e indo mais para a letra. Tá? E aí que ela vai incluir o termo, ou ela vai debater um pouco melhor, inclusive, né, a performance, né, ainda nesse livro parece que ela usa performance, e a ideia que a gente vai ter de performatividade. Tá? E aí, sim, ela vai fazer uma citação. Né? Aí que ela vai trazer, aliás, uma epígrafe. Né?
Então, nas críticas da Butler ao Kristeva, não fica claro, a Butler falando da Kristeva, né? Não fica claro se o relacionamento primário com o corpo materno é um construto viável e sequer uma experiência cognoscível nos termos de suas teorias linguísticas. Então, a Butler ela vai criticar a forma como a Kristeva coloca a ideia de que a linguagem poética pode ser algo que vai além do simbólico baseado na lei paterna, porque isso estaria claro na obra da Kristeva como é que isso se daria. Então, para Butler, os efeitos subversivos dessas pulsões primárias, elas tendem a ser apenas rupturas temporárias do sistema hegemônico da lei paterna. E, além disso, a Kristeva, ela localiza o semiótico enquanto uma economia libidinal, ela localiza ele no pré-discursivo e, assim, ele preserva um status de essência anterior à própria linguagem. E a Kristeva, ela também argumenta que a fonte libidinal de subversão não pode se manter nos termos da cultura, porque a sua presença continuada no âmbito da cultura leva à psicose e ao colapso da própria vida cultural. Então é por isso que a Kristeva, ela entende que o semiótico ele funciona como um ideal emancipatório. Né? Ele é uma dimensão regularmente recalcada da linguagem e é um tipo de linguagem que nunca pode ser mantido coerentemente. E nesse contexto, a Kristeva, ela descreve o corpo materno como um portador de um conjunto de significados que são anteriores à própria cultura. Então, assim, ela preserva a noção de cultura como uma estrutura paterna, ou seja, a cultura ela está para o masculino como ir para a lei do pai, né? E também delimita a maternidade como uma realidade essencialmente pré-cultural, ou seja, o corpo materno ele está para a natureza. Então, sendo o corpo materno pré-discursivo, talvez não haja um discurso histórico, né, um efeito da cultura, mas só uma causa primária e secreta. Então, o que a Butler vê de problemático é também a suposição de Kristeva de que as pulsões elas têm objetivos anteriores à sua emergência na linguagem. Além disso, parece que a função da linguagem é a de recalcar ou de sublimar essas pulsões que elas só se manifestam naquelas expressões linguísticas que desobedecem às exigências unívocas de significação no campo do simbólico. Então, as pulsões, elas seriam sempre subversivas, né? Talvez sim, em partes, porque a Kristeva, ela afirma que a emergência de pulsões múltiplas na linguagem, ela se evidencia no semiótico, que é entendido por ela como o domínio de um significado linguístico diferente do simbólico. E é o próprio corpo materno, né, manifesto no discurso poético. Então, para Kristeva, a linguagem ela é entendida como um sistema em que o simbólico permanece hegemônico, exceto quando o semiótico rompe ou perturba o seu processo significante por meio de imagens e metáforas indefinidamente significantes. Então, se o simbólico e o semiótico eles são entendidos como duas modalidades de linguagem, e se ele se compreende que o semiótico ele é geralmente reprimido pelo simbólico, então, para Kristeva, a linguagem ela é entendida como um sistema em que o simbólico ele permanece hegemônico, exceto quando ele rompe ou perturba o processo significante por via de elisão, né, repetição, sons isolados e multiplicação de significados.
por meio de imagens e metáforas indefinidamente significantes. Então, observe que, para Kristeva, o semiótico ele é como destruição ou erosão do simbólico, né? Ou seja, ele é a subversão do simbólico. Daí que a linguagem, quando se encontra em sua modalidade semiótica, ela está envolvida num resgate poético do corpo materno. E essa materialidade, ela é difusa e resiste a toda significação discriminatória e unívoca, né? Ou seja, sugere uma dissolução do sujeito significante coerente na continuidade primária que é o corpo materno. Então, na linguagem poética, o sujeito ele é compreendido como um ser falante que participa do simbólico, mas é essa linguagem poética que provoca a erosão e a destruição do sujeito. Então, a linguagem poética, ela equivale ao incesto, né? Por provocar uma erosão e destruição do sujeito, ela é a própria união incestuosa com a mãe, né? Porque essa linguagem, ela sempre indica um retorno ao terreno materno, de modo que o materno, ele significa tanto a dependência libidinal como a heterogeneidade das pulsões. Então, em outras palavras, a linguagem poética, ela é a necessidade da energia vital, né, da energia sexual, da energia psíquica, e também é a diferença, né, a não uniformidade, a pluralidade dos estímulos corporais no psiquismo. Então, basicamente, são essas as críticas que a Butler tece a Kristeva. Então, aqui, né, gente, seguindo essa parte do capítulo, a primeira parte, nós vamos ter esse tópico, o corpo simbólico e o semiótico, né? E aí a Kristeva, ela sugere que a linguagem poética beira a psicose, porque o corpo materno significa a perda da identidade coerente e distinta. Assim, a Kristeva, ela entende a respeito da homossexualidade feminina, né? Que seria a mulher, ao dar à luz, ela entra em um contato com a sua mãe. Ela é sua própria mãe. Elas são uma mesma continuidade a diferenciar-se. Então, o retorno ao materno, né, significa uma homossexualidade pré-discursiva associada à psicose. E a psicose, para a medicina, se traduz como uma síndrome neurológica, onde algumas partes do cérebro não estão funcionando normalmente e geralmente está associada à ação de um neurotransmissor nessas áreas, que é chamado dopamina. E a dopamina, ela tem inúmeras funções no cérebro. É importante para a comunicação dos neurônios e atua em diversos sistemas, né, do organismo. No entanto, o excesso de dopamina em algumas áreas do cérebro ou o dano direto dessas áreas pode levar as pessoas a vivenciarem alucinações, delírios, alterações de personalidade ou pensamentos, né, e comportamentos desorganizados. E para a Kristeva, uma vez que a linguagem poética ela é sustentada por sua participação no simbólico e como consequência nas normas de comunicabilidade, né, linguística, era de se esperar que a Kristeva não igualasse a homossexualidade à expressão social psicótica. Mas parece que ela aceita a hipótese estruturalista, né, de que a heterossexualidade ela é coextensiva à fundação do simbólico. E aí, qual seria a consequência disso? A consequência é que o investimento do desejo homossexual ele só pode ser realizado mediante deslocamentos sancionados, né, no interior do simbólico, assim como a linguagem poética e o ato de dar à luz, como na citação que vocês estão vendo aí, né? Aí a Butler ela acrescenta que para as mulheres, entretanto, essa homossexualidade é manifesta na linguagem poética, a qual se torna de fato, né, a única forma do semiótico, além do parto, que pode ser sustentada nos termos do simbólico. Então aí, gente, nesse terceiro tópico que eu acabei de ler, o que a Butler vê é que a ideia do semiótico de Kristeva, né, como um ato que subverte a lei paterna e que rompe com o simbólico, não pode existir. Porque, né, embora o semiótico seja uma possibilidade de linguagem que escapa à lei paterna,
ele permanece, né, inevitavelmente dentro ou a rigor abaixo do território dessa lei. Então, para Butler, ela entende que o semiótico não só estaria inserido no simbólico, como seria inferior a esta dimensão, né, baseada na lei paterna. Então, passando para o próximo slide, a gente vai ter um pensamento Butler-Foucaultiana, né, que fala nesse primeiro tópico: sexo diferente, unidade fictícia e princípio causal. O corpo só ganha significado no discurso, no contexto das relações de poder. Então, para Foucault, o corpo ele não é sexuado em nenhum sentido, né, significativo antes de sua determinação no discurso pela qual ele é investido de uma ideia, né, de sexo natural ou essencial. Por isso, o corpo ele só pode ser significado por meio das relações de poder. E é por isso também que a economia libidinal materna se dá dentro de um contexto histórico da sexualidade, e esse discurso da sexualidade ele é impregnado de relações de poder, sendo a verdadeira base do corpo materno pré-discursivo. Então, a Butler ela percebe que a Kristeva ela coloca a instituição, né, da maternidade como sendo compulsória para as mulheres. Em suas palavras, a lei ela claramente paterna, que sanciona, né, e exige que o corpo feminino seja primariamente caracterizado nos termos de sua função reprodutora, está inscrita nesse corpo como a lei de sua necessidade natural. Então, assim, o corpo feminino que Kristeva ela busca exprimir é ele próprio um construto, né, produzido pela lei que supostamente deve questionar. Então, a dimensão semiótica que deveria subverter a lei paterna acaba por reforçar esse sistema simbólico. Aí a gente fecha essa primeira parte, né, do capítulo com essa frase em que fala que o corpo feminino liberto dos grilhões da lei paterna, ele pode se mostrar apenas uma encarnação, uma outra, né, encarnação dessa lei, que posa de subversiva, mas opera a serviço da autoampliação e proliferação da própria lei. E é basicamente isso. Viram aí? Tá fácil, gente? Tá fácil. Aí, ó, Yara, a psicose tinha aparecido, você viu no anterior? E o que ela tá falando é que a psicótica da história. Volta um slide, por favor, Júlia. A psicótica é a linguagem poética, tá? Se a linguagem poética, se não me engano, ela tá equilibrando um pouco com o corpo materno, tá vendo? Então, são as mulheres. Então, eu acho assim, porque se fosse psicótica, não teria uma lógica que pudesse ser compreendida, ou seja, não, a gente não poderia meio que fazer uma tradução ou uma interpretação disso, sabe? Se realmente fosse de uma lógica psicótica, porque o que caracteriza mesmo essa lógica psicótica é que ela é entendida por aquele sujeito e aquele sujeito somente. Então, quando a Aham. pessoa chega e diz: ah, não, porque o governo tá vindo atrás de mim, você tá fazendo isso, você tá atrás deles. Então, é uma lógica dele, sabe? E que Uhum. se você for tentar entender, não vai ter lógica para você, sabe? Isso. E aí eu não Então, por concordo. isso que talvez a linguagem poética, por ela ser muito, vamos dizer assim, muito da produção do eu, né, daquela pessoa, né, daquele sujeito especificamente, talvez por isso a Butler fale que ela se aproxima, ela beira a psicose, né? É, mas para isso ser algo do corpo materno, não sei, né? Com Até perda da porque identidade a coerente e maternidade, distinta. eles Hã? falam que a maternidade ou ser mãe é como se transformasse essa mulher e colocasse ela no, no masculino, sabe? Uhum. Nesse lugar. É como se ao estar dando à luz ou ao estar nesse lugar, ela pode finalmente
está na lógica masculina, na lógica fálica, porque aquele bebê ele vai ser o falo para ela e tudo mais. Então, assim, o corpo feminino ele não necessariamente está para o feminino, entendeu? Inclusive em relação à maternidade. Ah, tá. Então, esse pensamento de que o bebê poderia ser o falo, né? Eu falo para mim, é ele o falo e tal, é um pensamento psicótico? Não, ele é um Não, pensamento normal. Inclusive, ele normal. está em Freud e em Lacan. Que, tipo, esse bebê, ele, no começo, no início, né, dessa vida, ele vai ser uma extensão dessa mãe. Então, essa extensão, ela se coloca enquanto falo, como aquilo que a mãe deseja. Porque ela quer estar com ele o tempo todo, ela quer suprir todas as necessidades, e é como se fosse uma pessoa só. E aí, a partir Aí do momento seria que o bebê... psicótica aquela que a mãe não quer o filho, Não, porque fala que aqui a tá. mãe que não deixa o filho se separar dela. Ou seja, ela quer que ele fique enquanto falo dela para sempre. Ah, entendi. Mas É quando aquela que ele não vai crescendo, percebe, né? isso. Quando ele vai crescendo, a mãe vai começando a fazer essa própria divisão. E aí o bebê, ele percebe que ele não é esse falo, que ele não completa essa mãe e que ele não é parte dela, que ele é separado. E aí a psicose tá quando esse bebê não se separa, ele continua enquanto falo da mãe, sabe? E aí ele Isso. vai, E vai aí ficar psicose. isso, e o responsável por esse corte, né, cujo o menino deixa de ser, né, o falo da mãe, ou a mãe percebe que o filho não é, né, o seu falo, é o que o Lacan vai chamar de nome do pai, seria isso? Exatamente, é a lei paterna, é o É, não. é ou não? Calma, mamãe já vai. O bebê tá chorando lá. Ele, mamãe tá fazendo sua comidinha. Aham, Essas coisas, sabe? E aí, tipo, fique com seu pai um pouco, que mamãe vai trabalhar. Ou senão isso. fique com a vovó. Esse tipo de Uhum. coisa que vai separando, sabe? Então, por isso que é o nome do pai, é a representação, não é o pai, é o nome do pai, é aquele É que o não. Na verdade, eu acho é um que não. eu gosto mais de dizer que é o não. Porque não Uhum. necessariamente tá para um homem e nem para o Exato. pai. É o Isso. não. Não vou Uhum. agora, não posso agora, você vai ter que esperar, sabe? Você não é uma parte de mim. É o não. Uhum. Exatamente. Eu acho que agora ficou mais claro, para recordar, né, gente, também, porque isso foi, a gente debateu bastante sobre isso, né, nos dois encontros anteriores, é, mas para ver qual que é a lógica que a Butler está seguindo ali e que não condiz muito bem com a própria teoria que ela está querendo colocar em xeque ou em debate ali, né? Nessa segunda sessão, né, desse capítulo, desse último capítulo de Problemas de Gênero, tem o título Foucault, Herculin e a política da descontinuidade sexual, né? Então, essa parte é uma das que mais gosto do livro, particularmente, não só porque é mais fácil, um pouco mais fácil de entender, né? Depois de ler tantas coisas e debater sobre tantas outras questões, né? Mas é porque a Butler ela vai contrastar dois posicionamentos do seu muso inspirador, né? Que é o Foucault, a respeito da sexualidade. Então, nós já falamos em outros encontros que o Foucault entende que a sexualidade é saturada de poder, né? E oferece uma visão crítica das teorias que reivindicam uma sexualidade anterior ou posterior à lei. Né? Inclusive, é o que a Butler faz, né, nos capítulos 1 e 2 da obra que a gente está analisando. Né? No entanto, Butler observa que há uma contradição entre o que Foucault diz em A História da Sexualidade 1, né, A Vontade de Saber, que é do ano de 1976, e a introdução que escreveu aos diários do hermafrodita francês do século XIX, Herculine Barbin. E essa obra que o Foucault organizou, né, juntou, na verdade, publicou, foi publicado, né, em 1978, ou seja, 2 anos depois da História da Sexualidade, volume 1. Né? Enquanto a obra de 76, enquanto nessa obra, né, o Foucault diz que a sexualidade é coextensiva ao poder, na de 78 não reconhece as relações de poder concretas que tanto constroem quanto condenam a sexualidade herculina.
a quem foi atribuído o sexo feminino no nascimento e que, por volta dos 20 anos, foi legalmente obrigada ou obrigado a mudar o sexo para masculino, após uma série de confissões a padres e médicos. Então, nesta obra, Foucault parece romancear o mundo de prazeres de Herculino, que é apresentado como o limbo feliz de uma não identidade, né? Entre aspas, essa frase, que eu vou retomar ela depois, né? Para contrastar algumas coisas, e isso está na página 6 da edição brasileira, né? A edição publicada no Brasil pela Livraria Francisco Alves Editora em 1982. Nunca mais, eu não consegui pelo menos achar, nenhuma outra versão além dessa de 82. Parece que ignoraram essa obra do... Não é uma obra do Foucault, né? Mas tem uma grande relação com a pesquisa dele, né? Ele simplesmente reuniu e fez a apresentação. Então, é apresentado nessa obra de 78, ou pelo menos esse mundo de prazeres herculino, como limbo feliz da não identidade, limbo esse que não parece ser um mundo que ultrapassa as categorias do sexo e da identidade. Isso é distinto do que Foucault escreve 2 anos antes na História da Sexualidade, né? Naquele momento, o construto unívoco do sexo é, primeiro, produzido a serviço da regulação e do controle sociais da sexualidade. Segundo, oculta e unifica artificialmente uma variedade de funções sexuais distintas e não relacionadas. E só então aparece no discurso como causa, né, como uma essência interior que tanto produz quanto torna inteligível todo tipo de sensação, prazer e desejo como específicos de um sexo. Quer dizer, do ponto de vista causal, os prazeres corporais não são meramente redutíveis a essa essência, aparentemente específica do sexo, mas se tornam rapidamente interpretáveis como manifestações ou signos desse sexo. Então, a noção de sexo, aliás, tornou possível agrupar elementos anatômicos, funções biológicas, condutas, sensações e prazeres em uma unidade artificial, né? Segundo Foucault, na mesma história da sexualidade 1. Né? Além disso, a noção de sexo permitiu que se usasse essa unidade fictícia como um princípio causal. Tá? Dito isso, né, será que realmente Herculino Barban não tinha uma identidade sexual? Né? Porque fala aqui a citação dele é limbo feliz de uma não identidade. Será que de fato, né, realmente Herculino Barban não tinha uma identidade sexual ou não sentia, né, ou não se percebia com alguma identidade sexual? E será que essa não identidade caracterizava um limbo, né, uma borda, uma definição, uma indefinição realmente feliz? Né? A impressão que se tem é que é uma leitura do Foucault. Tá vendo? Uma leitura do Foucault dos diários de Herculino. Vamos resgatar um pouco o que Foucault diz na História da Sexualidade 1. Nessa obra, ele trata o sexo como efeito e não como origem. Daí a crítica genealógica de que falamos desde o prefácio de Problemas de Gênero. Nessa mesma direção, o Foucault propõe a sexualidade como um sistema histórico aberto e complexo de discurso e poder, o qual produz a denominação imprópria do sexo, como parte da estratégia para ocultar e, portanto, perpetuar as relações de poder. E como esse poder é ocultado e perpetuado? Pelo estabelecimento de uma relação externa ou arbitrária entre o poder, né, poder aí concebido como repressão ou dominação, e o sexo, nesse caso aqui o sexo concebido como energia vigorosa, mais embaçada, turva, né, à espera de libertação ou autoexpressão autêntica. A Butler, então, identifica essa relação entre essas relações de poder e sexo, né, como o
que ela vai chamar de modelo jurídico, que é exatamente essa relação de poder jurídico aqui da obra da Isabelle Lorey, que eu suponho que seja assim o nome dela, né? Que se diz assim o nome, em que ela vai julgar, ou ver qual é essa compreensão da Butler sobre esse modelo de poder jurídico, ou esse modelo jurídico, né? Que presume, segundo a Butler, a relação entre poder e sexualidade como ontologicamente distinta e também presume que o poder funciona sempre e unicamente para subjugar ou libertar um sexo fundamentalmente intacto, autossuficiente e diferente do próprio poder. Vejam que não apenas o sexo, né, precisa ser recontextualizado nos termos de uma sexualidade, mas o poder jurídico tem de ser repensado como uma construção produzida por um poder generativo, que, por sua vez, oculta o mecanismo de sua própria produtividade. É essa a cartada que ela está, né, cantando, vamos dizer assim, né, desde o inicinho, né, a ideia de ocultar o mecanismo da própria produtividade. Então, do ponto de vista da Butler, o Foucault, na história da sexualidade, é contra os modelos emancipatórios ou libertários da sexualidade, porque eles se conformam a um modelo jurídico que não reconhece a produção histórica do sexo como categoria, ou seja, não reconhece o sexo como um efeito, né, mistificador das relações de poder, né? É algo que a Joan Scott fez no seu famoso ensaio Gênero, uma categoria útil de análise histórica, e do qual comentamos nos encontros do capítulo 1 de Problemas de Gênero. Inclusive, esse texto está lá na pasta, né, também. Bom, Foucault, então, entende seu próprio projeto como uma indagação acerca de como as categorias de sexo e diferença sexual são constituídas no discurso como aspectos necessários da identidade corporal. Assim, né, o modelo jurídico pressupõe que o sujeito da emancipação é, em algum sentido, o corpo sexuado e não necessita de uma desconstrução crítica. Isso porque, para Foucault, ser sexuado é estar submetido a um conjunto de regulações sociais. É ter a lei que norteia essas regulações situadas como princípio formador do sexo, do gênero, dos prazeres e dos sujeitos. E como princípio hermenêutico da autointerpretação. Então, a categoria de sexo é inevitavelmente reguladora e toda análise que a tome acriticamente como um pressuposto amplia e legitima ainda mais essa estratégia de regulação como regime de poder e de conhecimento. Então, é isso que a Butler vai dizer assim, esse é o Foucault do História da Sexualidade. Quando edita e publica os Diários de Herculine, Foucault tenta mostrar como um corpo hermafrodita ou intersexuado, embora não sejam sinônimos, e aí procurem depois essas informações. Então, ele tenta mostrar como esse corpo hermafrodita, intersexuado, denuncia e refuta implicitamente as estratégias reguladoras da categorização sexual. Como para ele o sexo unifica funções e significados corporais que não têm correlação necessária uns com os outros, Foucault prediz que o desaparecimento do sexo resultará numa feliz dispersão dessas várias funções, significados, órgãos e processos psicológicos e somáticos, assim como resultará na proliferação de prazeres fora do contexto de inteligibilidade imposto pelos sexos unívocos na relação binária. Daí que, para ele, no mundo sexual habitado por Herculino, os prazeres corporais não significam imediatamente sexo, né? O sexo, como sua causa primária e significado último, mas significam um mundo em que há, segundo o que escreve, sorrisos pairando à toa. Eu achei, né, esse PDF e fui olhar e, de fato, tá mais ou menos nesse estilo, né? Sorrisos pairando à toa.
é o que a gente vai dizer na análise do discurso ou na retórica, né? Um discurso patêmico, né, preocupado com as emoções, né, vai vencer, vamos dizer assim, usa como estratégia, né, discursiva, tocar o interlocutor. E tocar o interlocutor a partir de lugares em que se supõe ou se pressupõe que há uma relação de emoções, né? Não de conhecimentos científicos, vamos dizer assim, que seria o do logos, né, lógica e tal, mas um pouco vai mais para questões de emoção, tá? É mais ou menos assim, nossa, que lugar maravilhoso, né? Como uma propaganda de margarina, né? Nossa, sorrisos pairando à toa. Ai, como eu gostaria de comprar, aí vem a ideia da propaganda, né? Do consumo, ou como eu gostaria de ser assim também, né? Bom, resumidamente, a derrubada do sexo resulta na liberação da multiplicidade sexual primária. Então, essa noção, como vimos nos dois capítulos, aliás, nos dois últimos encontros do curso, não é muito distante da postulação psicanalítica do polimorfismo perverso primário ou da noção do eros bissexual original e criativo, né, posteriormente reprimido por uma cultura instrumentalista. É a partir daí que a Butler começa a ver com mais clareza uma tensão não resolvida já presente na história da sexualidade, que é a ideia de prazeres bucólicos e inocentes, né, seja do corpo hermafrodita em Herculin, seja da troca sexual intergeracional vigente antes da imposição das várias estratégias reguladoras lá na história da sexualidade, né? E qual é o problema que Butler enxerga nisso? O problema é que Foucault convoca uma multiplicidade pré-discursiva que pressupõe uma sexualidade antes da lei. Ou seja, uma sexualidade à espera de sua emancipação dos grilhões do sexo. Por outro lado, ele insiste em duas coisas. Primeiro, que a sexualidade e o poder são coextensivos. E segundo, que não devemos pensar que ao dizermos sim ao sexo, estamos dizendo não ao poder, né? Então, de certa forma, a contradição dele, né, dessa obra de 78, contrastando a de 76, não é é, tão oposta assim, né? Não chega a ser uma contradição é, de subir para cima, de subir para baixo ou descer para cima, tá? Não chega a ser nesse sentido, mas há o famoso pré-discursivo. Exatamente. Bom, é nesse sentido que Butler diz que há dois Foucault. Um, que é o que ela chama de Foucault oficial, né? Que é o da história da sexualidade, tirando essa parte do qual é o termo que ela analisa lá, da troca sexual intergeracional, né? Então, esse seria o Foucault oficial. Da história da sexualidade, é o Foucault que argumenta que a sexualidade se situa sempre no interior das matrizes de poder, sempre produzida ou construída no bojo de práticas históricas específicas, tanto discursivas como institucionais. E que argumenta que o recurso a uma sexualidade antes da lei é ilusório e cúmplice das políticas sexuais emancipatórias, né? Então, esse é um Foucault. O outro Foucault é o que escreve a introdução dos diários de Herculin, que pensa que os diários fornecem uma visão de um campo não regulado de prazeres, anterior à imposição da lei do sexo unívoco. No entanto, a sua leitura constitui uma interpretação nas palavras de Butler, isso, radicalmente equivocada do modo como esses prazeres estão desde sempre embutidos na lei difusa, mas inarticulada, gerados, na verdade, pela própria lei que pretensamente desafiaram. Que pretensamente desafiariam.
Butler, então, pergunta: que práticas e convenções sociais produzem a sexualidade dessa forma? E a partir dessa questão, ela acredita que podemos pensar duas coisas. A primeira coisa é a capacidade produtiva do poder, né? Ou seja, o modo como as estratégias reguladoras produzem os sujeitos que vêm a subjugar. E a segunda coisa é o mecanismo específico mediante o qual o poder produz a sexualidade no contexto dessa narrativa autobiográfica de Herculino Barban nos diários. Butler, então, observa muitas coisas. Não vou repetir todas elas aqui, senão a gente não termina nunca. Mas eu apontei algumas, se vocês quiserem depois contribuir com alguma, né, que vocês perceberam. Então, algumas delas. É que o próprio Herculino presume em vários momentos que seu corpo é a causa de sua confusão de gênero e de seus prazeres transgressivos, como se fossem ambos tanto resultado como manifestação de uma essência que, de algum modo, fica fora da ordem natural metafísica das coisas. Né? Então, olha só que interessante. Foi uma questão de leitura. Né? Butler, ela percebeu ou ela entendeu que Foucault ignora, de certa forma, essa discursividade, essa textualidade de Herculin, em que o corpo é a causa da confusão do gênero. Né? Porque, lembrando, hermafrodita, e a própria Butler vai citar cita algumas dessas questões ali, questões médicas, inclusive, que o útero dela era oco, ou a vagina dela era um beco sem saída. Não tinha nada ali, era simplesmente, vamos dizer assim, um buraco. Né? Então tem mas, e ao mesmo tempo tinha um pênis. Né? Então essa é a questão. Né? Ter esses dois órgãos vistos ali que provocavam, né? Que eram a causa da confusão de gênero. Né? E também era a causa dos prazeres transgressivos. Né? Então, tem uma relação, sim, com o corpo. Né? Esse é o corpo, né, da Herculino. Outra coisa também que a Butler observa é que Foucault, de certa forma, se contradiz quando sugere que o limbo feliz de uma não identidade de Herculino tornou-se possível mediante uma formação historicamente específica de sua sexualidade, que foi a sua existência sequestrada na companhia quase exclusiva de mulheres, também é uma partezinha, né, do texto do Foucault, e insiste que o que está em jogo é mais uma não identidade, né, quem insiste é o Foucault, do que uma variedade de identidades femininas. O que a Butler diz, né, disse que pode até não ser uma insistência ou uma contradição, deixa de ser se considerarmos que ele quisesse, né, sugerir que os contextos homossexuais produzem a não identidade, no sentido que a homossexualidade é um instrumento para derrubar a categoria do sexo. Mas aí eu acho que não era bem isso também que o Foucault estava pensando. Né, que a não identidade, que os homossexuais produzem não identidade, né, nesse sentido de que é um instrumento para derrubar a categoria do sexo. Não acredito que seja isso. Né? Bom, Butler também observa que Herculino faz reflexões interessantes sobre sua diferença em relação às jovens que deseja, e que essa diferença não é uma simples reprodução da matriz heterossexual do desejo, mas sim que há uma relação de troca transgressiva que é usurpadora de uma prerrogativa masculina. Ou seja, Herculino não se sente por completo um homem e chega a contestar isso até mesmo quando reproduz o ser homem. Então, lembrando, Herculino nasce e é designado a ela, a Herculino, a essa pessoa,
o sexo feminino, e por volta dos 20 anos, Herculino se sente obrigado ou obrigada a fazer uma nova, vamos dizer assim, uma reidentificação. E aí se identifica como homem. E essa obrigação é, em partes, desejo dela, né? Desejo dessa pessoa. O feminino que eu estou usando é para ela, essa pessoa. Tá? E mesmo assim, não se sentia um homem completo. Né? E aí a gente vai ver, né, no próximo encontro, essa questão do que a Butler já cita aí nessa parte, né, nessa sessão da risada, né? E aí a gente vai ver no próximo a paródia, né? A paródia de gênero. Só que ela vai dar o exemplo das drag queens, né? E aí a gente retoma essa ideia, né? O que é que provoca o riso nessa percepção, né? Nessa percepção de imitação, nessa imitação que não necessariamente o riso é de uma coisa boa, né? De uma sensação, não é uma comédia, né? Uma comédia pastelão, por exemplo, mas de uma percepção ali de um certo incômodo também, né? E pode ser uma risadinha completamente incômoda, né? Mas e aí o que a Butler vai defender é que isso seria uma paródia, tá? Tem a ver com a paródia, aliás. Bom, a Butler ainda comenta sobre a sexualidade de Herculin constituir um conjunto de transgressões de gênero que desafia a própria distinção entre as trocas eróticas heterossexuais e lésbicas e subestima seus pontos de convergência e redistribuição ambíguas. Né? Butler chega ao ponto de comparar a vida de Foucault à de Herculino. Não sei se vocês se atentaram a essa partezinha, né, ou essa passagem, né, nessa sessão. E aí ela conclui que, embora as duas vidas, né, tanto de Foucault como de Herculino, não sejam retas, né, e aí o retas nesse texto está entre aspas, para a gente lembrar que em inglês straight, a gente viu lá no primeiro encontro, né? Straight em inglês é reto, né? Mas também é heterossexual. Então, nenhum dos dois, tanto Foucault como Herculin, são heterossexuais nesse sentido de retos, né? Seguir a regra, inclusive. Embora essas vias não sejam retas, elas podem ser paralelas. Né? E elas podem ser paralelas porque são divergentes no sentido da contestação das categorias do sexo. Foucault contesta de uma forma e Herculino de outra. Né? É essa a percepção da Butler. Né? Então, ora, nesse sentido, limbo feliz é uma visão de Foucault sobre a vida de Herculino. Né? A partir de onde ele se encontra, a partir de onde Foucault se encontra, né? Ou dos saberes que ele possui ou ele constituiu. Né? E não a partir de Herculino, que usa as construções sociais como jogos eróticos e de sedução, que não deixam ele, ela, né, se sentir menos usurpador, usurpadora. Não é um limbo feliz, né? Ai, que maravilha, sorrisos no céu. Não, embora, por um lado, Herculine conte e fale sobre esses prazeres, né? Desses jogos eróticos das meninas no convento, né? Das conversas com a madre, enfim, tudo isso é um jogo erótico de sedução, mas ela ainda, ele, né, nesse momento já estava se considerando ele, de certa forma. Apesar de que num convento não vão mulheres. Então, é, exatamente nesse sentido que quando começa a se perceber homem, não se sentia ainda
contemplado, se sentindo um usurpador. Então, dessa forma, Butler diz que a sexualidade de Herculine não está fora da lei. Pelo contrário, a sua sexualidade é a própria produção ambivalente da lei. É a própria noção de proibição que abarca os terrenos psicanalítico e institucional. Isso faz com que suas confissões, seus desejos sejam, ao mesmo tempo, sujeição à regra, à lei e tal, e também rebeldia. Antes de passar para o próximo ponto, eu queria saber, alguém queria comentar alguma coisa? O que vocês perceberam desse campo de batalha que a Butler criou, colocando dois Foucaults, um de frente para o outro? Bom, esse eu não fiz anotação nenhuma. Eu queria que a gente passasse para esse debate, dessa descoberta do Dr. David Page, de um texto de 1987, eu até dei um print nela aí do artigo, né, da revista Cell, que não é muito longo, como vocês podem ver, páginas 1091 a 1104, né, pouco mais de 10 páginas. E aí eu gostaria de saber se alguém queria comentar um pouco sobre essa pesquisa e sobre o que a Butler comenta sobre essa pesquisa, como foi revelador, como pode ser revelador esse texto produzido na área da genética como a mesma contradição que a Butler viu entre Foucault, dois Foucaults, e o discurso da biologia como uma coisa unitária e tal, e essa produção que há uma certa contradição ali. Alguém se voluntaria? Eu acho que essa noção de que é uma noção histórica, né? De que a mulher é um homem deformado, ou é um homem, como é que chama? Atrofiado, né? Eu acho que na história da sexualidade é assim que ele traz. E que, na verdade, se você for buscar na genética, o cromossomo Y é como se fosse o X que faltou um pedacinho. Por isso que ele é um Y, entendeu? E aí ele falta um pedaço, e aí ele é como se fosse menor, né, do que o X, e que, se você for também na embriologia e tudo mais, a formação do feto, ela inicia a partir de... todo mundo é mulher, entre aspas, porque a formação inicia da mesma forma, e que é uma forma que seria tida como essa de mulher, né, tudo interno, e que depois, a partir da testosterona, que começa a surgir, e aí que esses órgãos começam a se externalizar, né? Eles não ficam mais dentro do corpo. Isso, exato. Isso tem muito a ver. Só que não é isso que o artigo, né, do Dr. David Page vai indicar, né? Ele fala exatamente o contrário. Não o contrário por completo, contrário, né? Mas ele vai indicar um caso específico, né? Qual que é esse caso específico? Qual é, de acordo com o discurso da genética, né? Qual é o código, né, genético do homem e qual é o código genético da mulher? O XX para a mulher e o XY para o homem, né? Para o homem. Uhum, exatamente. E o que ele descobriu nessa descoberta entre aspas, né? O que ele descobriu nesse estudo? Que você pode ser XY e ser mulher, ou XX e ser homem. Aham. Exatamente, né? A partir deixa eu olhar aqui, o gene mestre, né? Desse gene mestre, ele viu alguma coisa interessante, que esse gene mestre enquanto determinante secreto e indubitável do sexo, né? E aí que constitui uma sequência específica de DNA no cromossomo Y. E aí ele fala então desse fator determinante dos testículos. Eu acho que assim tem muito a questão de que todo mundo fala, né? Ah, não, eu sou cis,
eu sou XY, eu sou homem. Tipo, qual foi o exame genético que você fez para ter certeza disso? Aham. Para ter certeza Isso que você realmente é XY. é de quebrar essa possibilidade. Ah, tá, pois é. Olha só, mas não é qualquer pessoa. Embora não é assim tão aleatório também, né? O que foi aleatório e que a Butler vai criticar a partir de uma outra pesquisa que ela cita aqui é que de onde que esse doutor David Page tirou as pessoas, de que cartola que ele tirou as pessoas para fazer esse estudo, né? De onde? De onde que ele achou tantas pessoas assim, né? Para indicar por que que ele resolveu fazer essa pesquisa? Hum? Não se fala sobre isso, né? Que é o que a Butler fala aqui na página, no meu tá 156, então de você 165, que ela fala assim: amostras de DNA foram recolhidas de um grupo muito inusitado de pessoas, dentre as quais algumas possuíam cromossomos XX, mas tinham sido designados pelos médicos como pertencentes ao sexo masculino. E outras tinham a constituição cromossômica XY, mas tinham sido designadas como pertencentes ao sexo feminino. E aí, qual que foi a hipótese que ele construiu para isso? Ele pensou, deve ter um segmento do DNA que não pode ser visto sob condições microscópicas usuais, né, que determina o sexo masculino. E esse segmento de DNA deve ter sido, de algum modo, deslocado do cromossomo Y sua localização usual, que é, por exemplo, onde sai, né? Se é um X e tira um pedacinho, é um Y, né? Então, deve ter saído do lugar, saído dessa partezinha que sai, né? Que se desloca do X, que é a sua localização usual, para algum outro cromossomo que não se esperaria encontrá-lo, ou alguma outra parte. Então ele pensou, deve ser isso, né? Essa é a hipótese. Então essa especulação, aliás, a partir dessa hipótese, ele vai fazer uma especulação de que uns bons 10% da população apresentam variações cromossômicas que não se encaixam exatamente no conjunto de categorias XX fêmea, XY macho. Qual é a consequência disso? Considera-se que a descoberta do gene mestre constitui uma base mais segura do que os critérios cromossômicos anteriores para a compreensão da determinação dos sexos e, portanto, da diferença sexual. Bom, qual é a pergunta que a Butler faz, então, para desmoronar tudo aí? Vamos ver se alguém entendeu essa parte. Qual é a pergunta que ela faz para falar assim, uai, tem um furo nessa pesquisa. Eu acho que é considerar necessariamente que XX é mulher e XY é homem, né? Uhum. E essa Não, relação binária. isso. Mais ainda, para pesquisa, na pesquisa especificamente, de onde que tirou que esses seres XY são mulheres e XX são homens? Se não é isso que a genética vai dizer que é o código do homem e da mulher, o que é que levou o pesquisador né, a dizer que havia algumas pessoas que possuíam cromossomo XX, mas tinham sido designadas pelos médicos como pertencentes ao sexo masculino? Foi designado ao sexo masculino como? Foi a genitália, não foi? Ah, Atômica. Esse é o chute. anatomia. Foi exatamente isso.
baseou-se na anatomia. Então, para que existe a genética? Se bastava olhar para o corpo da pessoa. Para que existe o gene mestre? Porque aí a gente deixa, né? Se tem em torno de 10% da população que tem essa variação cromossômica, ela não pode ser considerada. Ok, ela pode ser uma minoria quantitativa, mas não é uma regra, tá vendo? Não é uma regra. É uma regra natural. Entende o que eu tô querendo dizer? Que XX é mulher. É uma regra natural? Não. É uma regra, uma lei, uma regra, vamos dizer assim, construída pelo homem. Como? Simbolicamente. É a partir da linguagem que se construiu que XX é mulher. Entende? É isso. E Daniel, Oi, diga. esse trecho assim do livro, ele me chamou muita atenção também, e Uhum. a tua reflexão ela é muito de encontro a como que a linguagem, mesmo a linguagem científica constrói, né, o que deveria ser uma mulher ou um homem. Aí Uhum. pegando, por exemplo, alguns exemplos de mulheres que foram proibidas de participar de competições esportivas porque tinham um nível elevado de testosterona, mesmo ela provando pelo que se entende do que seja uma mulher, né, nascer com uma vagina, possuir um útero e tudo mais, ela ser sancionada, né, ela ser impedida de participar. Então, até mesmo essa discussão dos cromossomos, elas caem por terra porque existem outros elementos que deveriam caracterizar o que seria uma mulher e um homem. Então, é mais uma suspeita que a gente tem, né, de que esses parâmetros eles são discursivos apenas, né? Exato. E aí a gente retoma a discussão lá do primeiro capítulo. Para que eu vou definir mulher, né, que é o que a Butler está falando, ou dar para o pressuposto, será que eu posso dar para o pressuposto que mulher é o sujeito do feminismo, se eu não consigo nem mesmo definir o que é mulher? Então, por que eu posso dar para o pressuposto que o ser que tem XX é mulher, se na hora que eu vou olhar o órgão genital desse ser que tem XX tem um pênis, eu vou dizer que é homem? Então, exatamente, para mim, esse percurso da Butler, né, para chegar até e colocar esse estudo, é para mostrar que não há coerência natural. É a gente que constrói essa coerência e entra na ordem da coerência, dado ela como natural. A gente naturaliza essa ordem da coerência biológica, textual, inclusive, né? Que a gente está falando assim, mas o próprio o Foucault se contradiz, né? E quem não se contradiz, e a gente que coloca a ordem, a regra do que é uma contradição a partir de uma expectativa também. Então, a expectativa que se tem da construção discursiva social do campo da biologia é assim: XX mulher, XY homem. E aí a gente vai tratar quem não se encaixa nessa regra que nós construímos como exceção. A gente que faz a abjeção, tá vendo? A gente deixa de. A gente pega esse objeto e expulsa, expele ele. Né? Oi, Emerson, desculpa, te interrompi. Não, aí eu acho que é esse pensamento que tu trouxe agora, né? Além da gente expelir esse sujeito, Uhum. que ainda há um sentimento assim de torná-lo, de buscá-lo, né? De resgatá-lo em algum momento para que ele possa se enquadrar nesse parâmetro que é Uhum. inatingível, né? Que é inatingível, que é exatamente isso. O pré-discursivo, quem é que colocou aqui no chat? E lá vem o pré-discursivo de novo, né? Eu acho que foi a Júlia, né? O famoso pré-discursivo, né? É essa a ideia do pré-discursivo.
é que quando se criou, né, essa regra, ele criou, eu estou colocando entre aspas, porque a gente não tem como voltar, no tempo, ou a gente não tem, vamos dizer, fósseis, né, desse momento da construção, porque a gente vai ver no próximo capítulo, no próximo capítulo, não, nas próximas sessões, não é um ato fundador, né? Não é um Fiat Lux, né? E a partir de agora tudo se constrói, né? Desse jeito. Agora a gente tem luz, né? Antes, então a gente tem um anterior, né? Ao Fiat Lux, que seria a escuridão, né? Não tem um antes, né? Porque desde sempre o gênero e a genética já era assim. E se não for, quem é que vai provar que não era? Né? E aí que vem a questão, exatamente, Emerson, a história enquanto, inclusive, uma projeção, porque a gente não tem como provar, né? A gente não tem arquivo, por exemplo, né? A gente não tem documento para isso, né? E porque não tem um momento específico, né? Não tem um Deus que chegou e falou, agora faça-se isso, né? Agora, a partir de agora, um ato fundador, tá vendo? Aqui fica desse jeito. Que é isso. É, ao pensar um pré-discursivo, é como se a gente estivesse em um momento anterior a essa fundação. Em que momento que foi dito? Tem um momento que foi dito? Especificamente a partir dali, todo mundo começou a falar? Entende? Não tem. E se tiver, como é que a gente vai saber onde, quando, como? E o falar, necessariamente, e aí eu concordo que ah, e simbólico, e a gente não pode pensar simplesmente como uma linguagem verbal, mas como toda a nossa própria a construção de sentido semiótica, por exemplo, né? De várias outras formas, não só linguística, semiolinguística, mas semiótica de várias formas, né? De que o significante pode tomar, seja por gesto, que seja por som, que seja por escrita, tudo isso é, é, ele já está ali, como que eu digo, não antes, não há um antes dessa construção de significado antes de um significante, né? O significante está aí. O significado, que seria esse sexo, o gênero, tudo isso, ele existe, essa construção, né, é, dessa ideia, dessa significação, porque existe o ser humano. E é ali, e somos nós que olhamos aquilo e construímos o sentido. De várias formas. Por exemplo, criando, escrevendo textos, artigos científicos, estabelecendo relação de causa e consequência. Lembra da citação do Nietzsche, né? Que não há sujeito por trás do relâmpago, do trovão, há o fenômeno. Não há um algo por trás. É isso. Não há um algo por trás do sexo, do gênero, a não ser pensá-lo como uma construção do próprio pensamento, né? A linguagem enquanto produtora dessas diferenças e da mesma que também a mesma que tenta é, igualá-las de certa forma, diferenciá-las. Somos nós que produzimos a linguagem, que enxergamos, vemos e, nesse ver e enxergar, construímos essas mesmas coisas que a gente diz que está vendo. Vendo, fazendo, ouvindo, pensando.
é essa a grande sacada da Butler também.